Do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do líder da Câmara, Hugo Mota, descartaram a possibilidade de impeachment de Moraes e também o avanço de pautas contra o STF, pautas de anistia. E quem tem esses detalhes é a Vitória Abel, também direto de Brasília. A Vitória vai chegar agora com a gente aqui ao vivo. Vitória, muito boa tarde para vocês, bem-vinda. Conta pra gente os bastidores, então, da sua apuração, por favor. Oi, Márcia, boa tarde ao Bruno e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, lideranças do centro, muito próximas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disseram que dificilmente essas pautas pedidas pela oposição, como o avanço de pautas anti-STF, anti-Supremo Tribunal Federal, e aí a gente fala, por exemplo, aquela proposta de emenda à Constituição que poderia acabar com as decisões monocráticas, pautas como essa e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes dificilmente entrariam na pauta. Aqui a gente lembra que Hugo Mota e Davi Alcolumbre, desde o início desse novo mandato deles, ali em fevereiro de 2025, já vem mantendo uma relação de muita proximidade com os ministros do Supremo e, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, Moraes chegou a ser o mediador ali daquela confusão do decreto do IOF, quando o Congresso tentou derrubar a decisão de aumento do imposto sobre operações financeiras do governo e começou, então, uma confusão entre Congresso e governo. Alexandre de Moraes entrou no meio, resolveu mediar a situação e encontrou um meio termo. E também a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal guarda diversas ações envolvendo parlamentares, inclusive por suspeitas de desvio de emendas parlamentares. Cerca aí de 80 inquéritos circulam no Supremo Tribunal Federal, algumas delas estão sob relatoria do ministro do STF, Gilmar Mendes. Agora, o que também é importante pontuar é que essa obstrução que a oposição promete fazer, ela já vinha tentando ser feita lá no início do ano, quando a oposição fazia uma pressão pelo projeto da anistia. Como que funciona uma obstrução, por exemplo, na Câmara dos Deputados? A oposição pode, primeiramente, se ausentar de uma sessão deliberativa quando é votada os projetos. Então, se ela se ausenta, talvez essa sessão não atinja o número suficiente de deputados para começar a votação. Mas mesmo assim, caso os deputados de centro da base governista se unam e consigam colocar o quórum necessário para iniciar essa votação, a oposição pode começar a pedir alguns mecanismos como retirada da votação, retirada de pauta de determinada votação, adiamento da discussão do projeto Y ou Z, adiamento de discussão. Porém, esses pedidos que a oposição faz, eles podem ser derrubados pela maioria da casa. Então, se o centro, os deputados de centro e da base governista se unirem durante as sessões nos plenários da Câmara e do Senado e derrubarem esses requerimentos de adiamento da oposição, as pautas poderão seguir. O que deve acontecer é que essas votações vão se alongar, vão demorar mais um pouco, porque a oposição vai pedir esses adiamentos, mas esses adiamentos devem ser derrubados, já que o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, tem aí cerca de 90 deputados. Portanto, centro e base governista têm uma maioria na casa para poder colocar as votações seguindo aí. Além disso, também a gente pontua, como o Bruno disse agora há pouco, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, chega a Brasília no final da tarde e é quando realmente começam as sessões deliberativas que incluem as votações de projetos. Por enquanto, o que a gente chama agora que está acontecendo são sessões ordinárias, apenas de discussões e não de votações. Márcia e Bruno. Obrigada, Vitória, pelas informações. Inclusive, você pode ter todos esses detalhes dos bastidores da Vitória Abel no nosso site, no jovempan.com.br. Vamos abrir aqui a tela, por favor. Aliados de Alcolumbre e Mota descartam possibilidade de impeachment de Moraes e avanço de pautas anti-STF. Você também, que é assinante, vai ter esse conteúdo exclusivo no jovempan.com.br. Bastidores da Vitória Abel, direto de Brasília. Agora, 2h29.